Bora, nação, mais notícias do Mengão aqui no nosso canal. Flamengo está escalado para a partida de hoje. Tem mudança, hein? O Vitor Pereira já começou a movimentar aí o time do Flamengo. Everton Ribeiro deve ser barrado pelo Vitor Pereira, hein? Provavelmente vai começar no banco aí. O Flamengo joga hoje contra o Volta Redonda às 21 horas. Nós vamos aqui analisar Renata Fã, Denilson Show, falando sobre as mudanças do Flamengo. Então chega aqui, deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva, ativa o sino das notificações para você receber todos os vídeos e notícias do Mengão. Vai rapidinho nos comentários e deixa o seu palpite, arrisca o placar para essa partida, tá certo? Antes do vídeo, quero deixar para você uma oportunidade, você que quer fazer uma renda extra de 3 mil a 5 mil reais utilizando o celular e uma conexão com a internet. Vai rapidinho, clica no primeiro link na descrição do vídeo, no comentário fixado, onde ali você terá toda a oportunidade que pode levar você a receber comissões como essa que você está vendo aí na tela, fazendo de 3 mil a 5 mil reais. Clica lá, confere, não é golpe, não é fraude, aproveite essa oportunidade enquanto estiver no ar, tá certo? Créditos canal ESPN Brasil, link na descrição, e também Jogo Aberto, link na descrição. Vamos para as notícias do Mengão. Ato estadual é fora de casa no Raulino de Oliveira e a gente vai mostrar que o Vitor Pereira fará mudanças naquele famoso quadrado mágico, aquele tradicional que a gente vem acompanhando de longa data. Quero só o Vitor Pereira é OVP, não tá fácil a vida não, Vai inventando moda aí que você vai ver. O sistema defensivo é o que mais tem dado dor de cabeça para o técnico Vitor Pereira. Em 9 jogos nesta temporada, nem todos com o time principal, foram 11 gols sofridos. Não é a defesa, é a equipa toda. A equipa toda tem que defender melhor. Nós, como equipa, temos que defender melhor. Temos que ser mais... É claro que eu olho para a equipa, não é uma equipa que, do ponto de vista físico, que seja uma equipa encorpada. Não é essa equipa. Se não somos essa equipa, temos que ter mais bola. Temos que ter mais bola e temos que ser mais agressivos no momento em que perdemos bola. Temos que evitar que o adversário chegue tantas vezes lá à linha de fundo e que tire cruzamentos e que no corredor lateral consiga tirar cruzamentos e que consiga... É essa a evolução que nós temos que fazer como equipe. Depois da decepção no Mundial de Clubes, o Flamengo volta a campo hoje para enfrentar o Volta Redonda do artilheiro Lelê pela 8ª rodada do Campeonato Carioca. A meta é reassumir a liderança da competição. E o português pretende mexer no time. O chileno Arturo Vidal deve entrar na vaga do meia Everton Ribeiro. O capitão vai para o banco de reservas por opção do treinador. No retorno ao Rio, no início da semana, Everton foi o único jogador que conversou com os jornalistas e comentou sobre o trabalho de Vitor Pereira. A gente sabe que é um trabalho novo, estamos começando agora e tem que assimilar o mais rápido possível. O Vitor está trabalhando bastante, está mostrando as ideias que ele tem e a gente está indo com ele, porque esse é o caminho, temos que seguir juntos aí para a gente seguir vencendo, que é o que a gente mais quer. Na última partida antes do Mundial, contra o Boa Vista, no Maracanã, Vidal foi multado por indisciplina. O atleta jogou as chuteiras no chão ao perceber que não entraria no jogo. No dia seguinte, pediu desculpas à torcida, ao elenco e ao treinador. Os desfalques para hoje ficam justamente na defesa. O zagueiro Léo Pereira e o lateral esquerdo Felipe Luiz estão lesionados. Na lateral direita sempre fica aquela dúvida, Varela ou Mateuzinho? A concorrência é boa entre os dois. Mais tarde, a provável escalação do Flamengo tem Santos, Varela, Davi Luiz, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas. Thiago Maia, Vidal, Gerson, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Para alguns, 3 volantes, mas é bom lembrar que Gerson não tem o apelido de Coringa em vão. O jogador atuou como meia mais avançado na Europa e pode ser mais uma opção para o técnico. Esse será o último teste antes da Recopa. Sábado, contra o Resende, o planejamento é escalar uma equipe reserva. Domingo, a delegação viaja para Quito. Serão os primeiros 90 minutos contra o Independiente del Valle. A decisão no Maracanã é só no dia 28. Os rubro-negros não pensam em outro desfecho que não seja o título.
Bom, vai ter uma mudança tática agora. Ele que sempre teve esses dois articuladores que se aproximam da área, que fazem gols também, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Agora quem vai municiar mais ainda o Pedro e o Gabigol é o Arrascaeta. Ele saca o Everton Ribeiro para colocar o Vidal, que teve chance no Mundial, que teve uma treta aí, declarou amor ao time chileno, aí depois se retratou. Mas é uma mudança, acho que precisa na questão defensiva, gente. Até me surpreende um pouco, né? Imaginava que ele tiraria o Everton Ribeiro, que não vem jogando, nem o Arrascaeta nem o Everton estão na plenitude que nós já vimos, mas são jogadores fundamentais. O Everton, eu acho ele mais dinâmico. Mais participativo? Ele é mais participativo do jogo, ainda mais para recompor. Tanto é que o Vitor, no Mundial, quando ele saca o Arrascaeta, ele usou esse argumento. Falar, eu deixei o Everton, porque o Everton é um cara que recompõe mais, que participa um pouquinho mais do jogo. E aqui estamos falando de dois grandíssimos jogadores, né, Loirão? E para a cabeça do treinador, você ter que escolher entre um ou outro, é uma missão bem complicada. O problema, minha opinião, que o Flamengo funcionou muito bem com esses 4 jogadores. E aí, se o Vitor não conseguir fazer esses 4 jogadores funcionarem de novo, vai aumentar uma pressão em relação ao trabalho dele. Mas é porque tinha cobertura do João Gomes, por exemplo. Por outro lado, a crítica nesse início de trabalho do Vitor é justamente o time mais frágil defensivamente. Então, a entrada do Vidal, eu imagino que na cabeça do Vitor dar um pouquinho mais de sustentabilidade ali na marcação. Mas eu também acho que o Vidal não tem essa marcação toda, não tem essa característica mais de marcação. E não sei se ele vai conseguir fazer essa entrega também ofensiva. Então, assim, a gente vai ter que esperar, ver como é que o Vitor vai montar esse time, porque ele vai daqui para frente tentar descolar ou descobrir o time ideal para a sequência da temporada. E está começando com a saída do Everton Ribeiro. Só lembrando que o Volta Redonda também faz uma campanha bem interessante, G4, tem o artilheiro do campeonato, o Lelê, que parece que tem até um pré-contrato com o Vasco para a temporada restante. Não é uma partida tão tranquila, o Flamengo tem que mostrar. Temos a provável escalação com mudanças. Com uma mudança importante aí, hein, nesse provável Flamengo. Sobrou pro Everton Ribeiro, O técnico Vitor Pereira. Sempre sobra pra ele quando querem montar. Faz tempo, times. né? Antes do Vitor Pereira, quando se pensa em mudança ali... Cadê o Everton Ribeiro? E ele é dos mais regulares e importantes jogadores desse grupo histórico do Flamengo. E capitão, né? Mas não é agora que começa isso. Acho que desde Rogério Ceni ou antes, Renato, quando se cogita uma mudança ali do meio pra frente, o primeiro a ser falado é Everton. Gabigol e Pedro podem jogar juntos? Quem sai quando o Bruno Henrique? Everton Ribeiro. O provável Flamengo com Santos, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. Thiago Maia, Gerson, Vidal e Arrascaeta. Arturo Vidal ali no meio de campo, Pedro e Gabigol. E aí? Pra dar uma segurada, né? Mas não sei se o problema é esse, sinceramente. O papel aceita tudo, né? Sim. No papel, não sei se o problema é esse. E só esse também. Noto ali o Varela na lateral. Não sei, não. Eu não mexeria no Everton Ribeiro, não. Eu tentaria otimizar com o Everton Ribeiro no time. Diga, Natália. Natália não passa vontade, não. Está inquieta. Assim, por favor, fale. O Flamengo ganhou volume no meio de campo no jogo do Mundial, no segundo jogo, contra o Al-Ahly, apesar de ter sofrido. O Flamengo ganhou uma movimentação diferente no meio de campo e aí com a entrada do Vidal no meio de campo, né? Não na ponta, não mais adiantado, não um cara para fazer ali uma vez até de um Everton Ribeiro. Ele entrou na vez do Gerson. Mas você está imaginando que ele vai jogar um posicionamento diferente hoje, é isso? Você está achando? Porque o Vidal contra o Al-Ahly substituiu o Gerson, né? Que estava suspenso. Pelo mapinha lá, ele vai ter, pelo campinho, ele vai ter que jogar em outra, porque o Gerson continua. Ou ele vai descer a posição. O Gerson não pode jogar mais adiantado, como jogava na França? Pode, claro. E o Vidal jogar da mesma forma que jogou contra o Al-Ahly? Não é possível? Mas aí você prefere ter um Gerson fazendo movimentação para os seus 3 jogadores de frente, contando a Arrascaeta indo ali mais pelo lado esquerdo, Pedro e Gabigol pelo lado direito, ou você prefere um Everton Ribeiro fazendo essa movimentação? Que vê o que... Quem é que faz? Na qualidade técnica do cara que serve mais, do cara que pode produzir mais nesse setor, o Everton Ribeiro não sairia. Ele faz com naturalidade. Ele faz com naturalidade. O Gerson, a gente sabe da qualidade técnica dele, principalmente para chegar, e da dificuldade que ele tem tido desde o retorno dele ao Flamengo na recomposição. Olhando para o papel, não faz muito sentido. Pode ser que dê certo. Então você manteria o Everton Ribeiro, professor também. Mas
manteria a mesma formação ou faria... Tiraria o Gerson para... Até ele recuperar a condição física, ser mais combativo. Vidal no Gerson. Vidal no Gerson. Para estancar a sangria. Eu tenho uma... Assim, o Everton Ribeiro é muito importante para o time. Mas eu acho que ainda faz parte de alguns testes que o Vitor Pereira tem feito. Ele chegou inicialmente para tentar mudar muita coisa no time. Acho que ele recuou em relação a algumas mudanças iniciais, pela necessidade dos jogos importantes, finais. E agora ele tem, nessa fase final do primeiro momento do Campeonato Carioca, uma possibilidade de observar jogadores em outras funções. Eu acho que isso também tem que entrar na conta. Eu também não tiraria o Everton Ribeiro. Então, o que eu acho curioso é que todo mundo aqui está dizendo que não tiraria o Everton Ribeiro. E eu imagino que 90% ou mais da torcida do Flamengo também não tiraria. O Everton Ribeiro joga muita bola, joga tanto que foi convocado até para a Copa do Mundo. Por que sempre ele é o primeiro a... Por que o técnico quer tirar o Everton? Por exclusão. Porque, por exemplo, dá barulho deixar o Gerson fora. Nem tanto, né, professor? Dá barulho. Será, Se você perguntar para a torcida do Flamengo... alguns questionam o momento. Depois do que aconteceu no Mundial, né? A gente não primeiro questiona jogo o Gerson. Mas me parece que se essa altura desse jogo de hoje ele tira o Gerson, não sei se o recado que passaria é que o Gerson está muito para o final da fila depois de uma expulsão e depois de ter jogado mal no começo do ano. Eu acho que a gente também tem que tentar pensar em relação a administrar esse grupo. Mas você pode pensar que é um teste também. Mas você está dizendo. Como é um teste, tirar o Everton Ribeiro e jogar o Vidal. Mas você pode perder de novo em relação ao que você faz de movimentação do que ter essa conversa com o jogo. Cara, você não está bem. Isso é nítido para todo mundo. Então, você vai treinar mais, melhorar sua condição física, porque quando ele tiver condição de atuar naquele alto nível, ele, teoricamente, naturalmente, ele volta. Mas será que depois ele vai ter uma oportunidade de uma primeira fase, um campeonato que o Flamengo está tranquilo e é melhor do que 99,9% dos times, para falar o seguinte, depois de um jogo mais pegado, Gerson, agora você volta? Eu acho que ele está observando também os jogos do Carioca agora, para tentar melhorar alguns jogadores. Ele pode se dar e vai melhorar em campo, é isso. Vai melhorar jogando. Eu tenho uma dúvida em relação ao que a Natália falou. É certeza que o problema do Gerson é físico? Encaixe. Não, é físico. Que ele tem que treinar, melhorar a parte física. É certeza? Ou foi mais o posicionamento ou característico? Em relação ao que fazia o João Gomes? Não é só físico. Ou alguém falou, já houve? Se alguém já falou, eu não sei. Não é só físico. Não é questão assim, não estou falando que ele está gordo. Eu tô falando que ele vem numa rotação diferente. Ele ficou um tempo sem jogar. Para exigência. Com uma sequência. Para exigência. Pereira, o Gerson está sofrendo. Exato. Então, ele precisa aprimorar isso, não é melhorar. Aprimorar o que ele vem apresentando. Né? É nesse ponto. Agora, se a gente pegar os melhores times do Flamengo atuando e os que foram campeões, os que não tinham esse buraco defensivo, Jorge Jesus e Dorival Júnior, vou pegar os dois que foram mais bem-sucedidos, né? Olhando principalmente títulos. Eram times aproximados, com linhas aproximadas, com jogadores próximos. O Vitor Pereira faz totalmente o contrário. Sim, é completamente diferente. E esse time não encaixou com outros treinadores que faziam esse mesmo tipo de trabalho, com as linhas mais espaçadas, com as linhas mais desconectadas. Não funcionou. É um time que esse elenco do Flamengo, as principais valências desse time, não se adapta a linhas espaçadas. Tô sentindo que se você falar mais alguns minutos, você vai chegar à conclusão que o melhor é voltar com o Dorival Júnior no lugar do Vitor Pereira. Eu teria tirado, já começa daí. Do jeito que ela... Claro que eu estou brincando, mas do jeito que você falou...